Boa noite, estou esperando aqui o doutor Caio e a doutora Priscila entrar. Estou falando aqui do vereador Sensato. A gente começa a estreia hoje, um projeto novo. Só um minuto, esperar eles entrarem. Estou aqui hoje para entrevistar o doutor Caio e a doutora Priscila. Esperar eles entrarem. Junto aí na live. Doutor Caio, está me ouvindo? Boa noite, te ouço muito bem. Você me ouve? Ouvo muito bem. Ouço muito bem. Governador, hein? Lembrei dele agora, você acredita? Acredito. Vamos ver se a doutora Priscila está chegando. Olha o Tomás aí, ó. Boa noite a todos. Vamos aguardar a doutora Priscila chegar, né? Mas enquanto isso, Felipe, para quem está chegando agora e para quem vai ver o vídeo, pessoal, o Felipe faz parte da nossa equipe, dos vereadores sensatos. A doutora Priscila acabou de chegar aí. Lembra de fixar para nós aí, Felipe, o tema, né? O tema da nossa live. Que hoje é uma live toda quinta-feira, serão lives de perguntas e respostas, viu, pessoal? Mário, um abraço, boa noite. Só um minuto. Tá ótimo. Oi, oi, será que tá me ouvindo? Sim, mas não te vendo ainda. Deve estar invertida a sua câmera, doutora. Ah, deixa eu ver, calma aí. Enquanto a doutora Priscila vai chegando, Felipe, você, durante a semana, foi recebendo aí algumas perguntas dos nossos alunos, você selecionou algumas, né? E a vocês que estão nos acompanhando, quinta-feira é o dia da gente responder algumas perguntas. A gente vai se esforçar para responder todas que chegarem nesse fluxo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Posso iniciar então oficialmente? Sim, senhor. Sejam bem-vindos, Pode. vereadores e vereadoras. Esse é o primeiro podcast Vereador Sensato. Eu sou o Felipe Fernandes. Prazer, Felipe e Priscila do Amaral. Seja bem-vindo à equipe do Vereadores Sensatos. Obrigado. Uma honra. Obrigado. E o doutor, tô esperando você falar, cara. Bem-vindo, Felipe. Muito bom poder contar com você. O pessoal que está nos assistindo, o Felipe veio para ajudar a organizar. Eu e a doutora Priscila temos recebido aí muitas perguntas durante o dia e para que a gente consiga responder mais e ajudar mais vereadores, a gente está organizando melhor a nossa plataforma. Então, durante todo o tempo, no nosso perfil do Vereador Sensato no Instagram, vai ter uma caixinha de perguntas abertas e o Felipe vai gerenciando para a gente. Felipe, está com você a palavra. O que você pegou aí de perguntas para a gente? Só antes eu quero saber como é que tá o tempo aí. Tá bem quente, né? Pelo jeito, vocês estão de camisetinha, assim. E eu estou no Espírito Santo e o Felipe está em Minas, né, Felipe? Eu nunca vi um outono tão quente igual esse. Ah, se catar. Vai se catar, o que é isso? Hoje vai pra trabalhar com 10 graus, gente. Tá quente. Vai fazer frio aí. Gente, eu queria ser bem intencional aqui e dizer qual que é o objetivo, né, que a gente está conversando aqui. E a gente tem batido muito papo e tudo, e a intenção aqui é ajudar vocês, vereadores, a serem reeleitos, continuar um bom trabalho, continuar fazendo o que é melhor, né, para a população. Eu selecionei algumas perguntas aqui, doutor Caio e doutora Priscila. Posso começar com a primeira? Por favor, mande. Ping-pong, hein? Cada um responde uma. Tá bom. Ai, se eu não souber, eu passo a bola. Vocês decidem. O vereador Abílio Vanelli perguntou: como fiscalizar a transferência de recursos públicos para entidades e associações da sociedade civil? Parou ímpar, doutora. Caio. Vamos lá, Caio, gente. Caio. É o seguinte, toda entidade da sociedade civil que receber
um centavo que seja de recursos públicos, Ah, ela precisa... Diga, Felipe. eu vou te cortar, eu vou te fazer uns cortes, mas Vai é lá, só vai para lá. tentar tirar o máximo aqui. Você podia falar a diferença, explicar o que são os recursos públicos, isso, entidade, associação e sociedade civil, o que são? Você podia dar um exemplo, explicar o que é primeiro Ótimo. passo? Beleza, vai ajudando aí, Felipe. Pessoal, é o seguinte, o poder público municipal, ele é representado normalmente no município pela prefeitura e pela Câmara. Mas existem organizações que desenvolvem trabalhos que são do interesse público, mas elas não fazem parte da prefeitura e nem da Câmara. Hoje, um jeito bem dado de se referir a elas é de entidades paraestatais. Ou seja, elas não são órgãos, elas são entidades e elas estão ao lado do Estado. Elas não fazem parte do Estado, mas elas ajudam o poder público. O exemplo que quase tem em toda a cidade é um asilo, Lar Vicentino, uma PAI, um abrigo para crianças. Então, o vereador perguntou o seguinte: tem como o vereador fiscalizar? Sim, vereador, pelo seguinte motivo. Uma associação que tiver recebido recursos públicos, ela tem o dever de dar transparência e prestar contas sobre como esse dinheiro foi usado. Então, a primeira forma que o senhor tem de conseguir saber como que o dinheiro foi usado é o seguinte: como que esse dinheiro chegou para essa associação? Muito provavelmente, uma secretaria municipal celebrou um convênio, um termo de fomento, um termo de repasse, e a secretaria tem um arquivo em que ela guardou esse documento e que ela também tem as prestações de contas. Queria mandar um abraço para o professor João Lembe, que está aí nos acompanhando. E é o seguinte: então o primeiro passo, vereador, é junto à secretaria que fez o repasse, o senhor procurar essa informação. O senhor pode fazer um ofício simples, que não dá obrigação de ser respondido, ou o senhor pode pedir um requerimento aprovado pelo plenário da Câmara, que vai gerar a obrigatoriedade de resposta. Então a resposta é sim, porque receber o dinheiro público tem que prestar contas, e a resposta é: faça um requerimento junto à secretaria que liberou o recurso. Então, resumindo, tem jeito sim, então, de fazer a fiscalização. Tem jeito e é necessário. Doutor, na época, a experiência do senhor, o senhor lembra de algum exemplo? O senhor lembra de algum caso assim? Sim, lembro muito. Nós recebemos... obrigado, viu, doutor João? Gente, doutor João, professor do Instituto Pleno Brasil, expert aí em várias áreas. É o seguinte, Felipe, quando eu estive vereador, a gente teve que olhar a questão do Lar Vicentino, que recebia menos recursos do que a demanda, e nós compramos abrigo e precisamos entender como que o dinheiro era gasto. Então, no nosso caso, foi mais entender que o dinheiro que ele recebia era insuficiente. E, por outro lado, também, eu ajudei algumas associações com emendas parlamentares, tive que ajudar a fazer plano de trabalho. Então, não é um assunto proibido ao vereador, não, tá, viu, pessoal? É um assunto muito necessário. E como é que você fez essa fiscalização na prática? Assim, o que você fez? O que você A teve gente que fazer? solicitou um requerimento da Câmara que foi aprovado, solicitando prestação de contas sobre o que a Prefeitura dava para o Lar Vicentino, e a Prefeitura respondeu que, além de repasse financeiro, ela também ajudava com mão de obra e doação de alguns materiais. E nesse caso era qual secretaria? Social. Mas o vereador, embora eu já soubesse que era na social, o requerimento é sempre direcionado ao prefeito. Então o vereador muitas das vezes não precisa nem se preocupar em saber qual que é a secretaria que está liberando o recurso. Basta que a Câmara mande para o prefeito e o prefeito que se vira para mandar para o secretário responder. Doutor, deixa eu te perguntar, esse requerimento precisa ter Sim, tem esse que ser trâmite, aprovado. mas se o senhor quiser chegar lá e perguntar e pedir. Não, ótimo. Se quiser chegar lá e perguntar e a relação for boa, pode ser que eles respondam, inclusive, principalmente, se não houver problemas, né? Agora, o STF entende que o prefeito só é obrigado a responder se o requerimento tiver sido votado na Câmara. Ou seja, se não tiver sido votado e aprovado o requerimento, o vereador não tem como exigir uma resposta. Por outro lado, caso ele não tenha apoio da Câmara para aprovar, ele pode usar a Lei de Acesso à Informação e protocolar um ofício como cidadão junto à Prefeitura e aguardar o prazo da Lei de Acesso à Informação, que normalmente é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período por motivo relevante. Então tem jeito sim, claro que tem. Mas tem caminhos mais simples e robustos e outros mais complexos e menos robustos. Então tem o caminho aí legal, né? Jurídico, e tem o caminho. Todos são.
Todos são. Um é baseado no regimento e na lei orgânica, que é o requerimento do Poder Legislativo, que tem que ser votado e gera prazo de resposta curto, e se o prefeito não responder ou responder errado, ele pode ser até cassado. E o outro caminho é baseado na lei federal, chamada Lei de Acesso à Informação, a qual todos os cidadãos podem recorrer. Entendi. E o benefício que a pessoa fazendo essa fiscalização, tendo acesso às informações, qual que é o benefício que ele tem? O benefício Tanto para o vereador principal, quanto para a população. para todos, o benefício é o seguinte: o dinheiro público ele é limitado, não tem dinheiro para fazer tudo. Então, quando a gente fiscaliza, a gente reduz o risco de ter desperdício. Não tendo desperdício, o pouco de dinheiro que existe gerará um resultado muito maior do que nas situações em que existe desperdício. Ou, sem o meu sotaque mineiro, né? Desperdício. Então, a fiscalização leva a uma otimização dos recursos que são limitados. Basicamente, esse é o principal ganho. Entendi. Maravilha. Vocês querem completar com alguma coisa? Vamos passar para a próxima, né, doutora? Só essa questão quero trazer. Estão me ouvindo, então, né? Essa questão do fiscalizar, a gente já fez um curso, Felipe. Maravilha. A respeito de fiscalizar, e esses pontos foram levantados no curso, né, doutor Caio? Dentro dos 100 tópicos. É verdade, gente. Já tem um curso pronto aí. 102, 105. 104. Tem mais, gente. A minha mente já criou vários outros tópicos já. E o Felipe está fazendo para a gente uma divulgação muito boa do curso de fiscalização. Quem tiver interesse, chama o Felipe no privado, Felipe Fernandes. A gente está seguindo ele aí. Vai lá no Vereador Sensato e vê quem que o Vereador Sensato segue. Pode chamar o Vereador Sensato. Pode chamar. Para ficar mais fácil ainda. Chama o Vereador Sensato, a gente responde. Valeu, muito bem. Bem lembrado, doutor. Felipe, o nosso colega aí fez uma pergunta mais complexa ainda depois dessa. Você tá com ela na mão aí? Lê pra gente aí, que ela é difícil, mas é importante. Aí eu vou fazer a pergunta e eu gostaria que você primeiro explicasse o que ele está falando, do que ele está falando, o que ele falou, e depois responder para mim, por favor. Você, a doutora Priscila me ajuda nessa aí também. Aí depois o vereador Abílio Vanelli perguntou: a transferência dos valores por termo de fomento ou de colaboração depende da autorização legislativa para cada termo que for realizado pela administração, ou pode ser mediante autorização na LDO? É muito termo aí. Eu traduzo e a doutora Priscila me ajuda a responder. Não, o Caio, ele é expert nessa área. Vai lá, doutor Caio. Vamos lá. Eu vou traduzir a pergunta e a senhora me ajuda com a resposta. Gente, a questão é a seguinte: toda vez que a prefeitura vai repassar recursos para uma entidade, ela faz isso mediante um documento. Normalmente é chamado um convênio, mas pode ser um termo de repasse. Em termos mais genéricos, é chamado de instrumento de repasse. É um documento que fala quanto que a prefeitura vai passar, em quais condições, o que a associação vai fazer com esse dinheiro. E a pergunta do colega é o seguinte: a Câmara precisa ficar autorizando processo por processo, repasse por repasse, ou a Câmara pode dar uma autorização genérica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, falando que a prefeitura fica autorizada a fazer esses repasses, observando a lei chamada Marco Regulatório do Terceiro Setor. Vou ser muito sincero: quando eu fui vereador, a prefeitura não pedia convênio por convênio, não. A Câmara dava autorização, considerando que a prefeitura iria seguir as regras da lei federal, de fazer chamamento público e tudo mais. Agora, eu já vi entendimentos de que todos têm que passar pela Câmara para que a Câmara tenha mais controle. Eu ainda entendo que não é obrigatório, mas isso tem que ter uma autorização, pelo menos na LDO. Como que é na cidade da senhora, doutora Priscila? Cada novo instrumento tem que passar ou é geral? Não, é geral, não passa. Então... Não passa pela Câmara cada termo de fomento, né? Mas passa... não passa. Falando bem a verdade, não passa. Então, traduzindo, Felipe, a pergunta dele é o seguinte: toda vez que a prefeitura for passar dinheiro para uma associação, tem que pedir autorização para a Câmara especificamente? Câmara, posso mandar 50 mil para a rádio? Câmara, posso mandar 70 mil para o Lar Vicentino? Câmara, posso mandar 90 mil para o abrigo? As câmaras podem aprovar, se a prefeitura pedir,
Mas, de modo geral, existe uma lei que a Câmara já aprova mais ou menos no meio do ano, falando assim, ó, se a Prefeitura precisar fazer o repasse, ela fica autorizada desde que ela observe as regras gerais. E aí, pronto. Então, acho que está respondido, Abílio. Boa sorte para o senhor, mas tem um detalhe importante. Procure entender qual que é o entendimento do Tribunal de Contas do seu estado, tá bom? Pode ser que o seu Tribunal de Contas aí entenda que é obrigatório haver autorização específica, caso a caso. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Mais uma pergunta do Abílio Vanelli. Agradecer a participação dele aí também, né? Isso. Ele perguntou o seguinte: o plano de trabalho e a prestação de contas devem constar no portal da transparência do município? Doutora, quer tentar essa? Olha, a meu ver, é coisa pública, tem que estar no portal transparência. Tá, De fácil acesso. E para quem não sabe, às vezes eu acredito que o vereadora deve saber, esse portal de transparência, o que seria? Portal de transparência é um site onde tem todas as informações, onde deveria, no mundo ideal, deveria ter todas as informações, né? Onde foi gasto dinheiro público, informações de funcionários, de pensionistas. Todas as informações do município ou da administração pública deveriam estar no portal transparência. Sobre isso, Felipe, eu já fiz, inclusive, um post aqui, no meu Instagram e depois eu vou jogar ali para o vereador sensato. Me lembra. Daí eu coloco toda a explicação do que é o portal transparência, como que se acessa o portal transparência, quais tópicos que tem lá, enfim, eu faço esse resumo e deixo fácil aqui para qualquer um acessar, né? Mas, enfim, no portal transparência deveria estar todos a destinação de recursos públicos, até porque é dinheiro público, é meu, seu, do Caio e de todo mundo que está assistindo lá. Doutor, quer contribuir? Não, é isso mesmo, concordo com a senhora. Isso é chamado de transparência ativa, que a informação já esteja disponível para o cidadão, mesmo antes do cidadão solicitá-la. Então, para que a gente fale, Abílio, que é obrigatório, teria que ter uma lei falando que é obrigatório. Eu realmente não conheço essa lei desta forma, embora seja obrigatório que a prefeitura publique o chamamento público, que a prefeitura publique os pagamentos. Então, o senhor vai ter mais argumentos para falar que é obrigatório do que qualquer outra forma, tá bom? Vamos para a próxima, Felipe. Maravilha. Tá, tem outra pergunta aqui do Vitão, vereador Vitão. Ele fala sobre... Posso ler aqui, doutora? Pode. Olha, ele fala assim, ó, na data de hoje recebi o salário do meu cargo de vereador e o valor líquido correspondente ao aumento de 10,16% do meu salário. E aí ele está falando aqui que fez uma doação, ele fez um Pix, né, cara? Vamos lá, deixa eu contar. Vou contar o caso dele. Conta a história aí para nós. Basicamente, pessoal, na Câmara em que o Vitor é vereador, houve votação a respeito da recomposição das perdas inflacionárias referentes ao valor do subsídio dos vereadores. E ele votou contra, mas como a maioria votou a favor, ele passou a ter essa correção incidindo na remuneração dele. Como ele votou contra, ele falou que iria devolver a diferença. E aí ele está pegando essa diferença todo mês e está doando para algumas associações. Uma pessoa me perguntou, Caio, isso pode dar problema? E aí é o seguinte, eu também já votei contra uma vez a correção, eu entendi que naquele momento não era o correto, mas eu mandei descontar direto do meu contra-cheque. Por quê? Temos de concordar que quando o vereador vota contra, mas pega a diferença e doa para uma associação e divulga isso, ele obtém um ganho político. As pessoas falam, poxa, está doando para a associação, que bacana. Ele ganha um capital político quando ele divulga que está defendendo a diferença. Inclusive, matematicamente falando, o ganho político que ele tem em relação ao valor que ele passa para a associação é infinitamente maior. Então, entre aspas, é um investimento, às vezes, que alguns fazem de votar contra e divulgar que estão doando. No meu caso, eu consegui viabilizar que fosse descontado direto do contra-cheque. Esse dinheiro nem entrava na minha conta e eu não tinha nem o que falar que eu estava devolvendo, que era direto no contra-cheque. Uma pessoa perguntou, pode dar problema para ele? Eu respondo, não. Porque ele não está fazendo campanha fora da época, ele não está usando de dinheiro público para se autopromover nem nada, então eu entendo que para ele não pode dar problema do ponto de vista jurídico, tá bom, pessoal? Mas eu recomendo que aqueles vereadores que votam contra, sejamos sinceros, se você votou contra, você não pode se beneficiar de nada que esse acréscimo representa na sua remuneração. Ainda que você diga que devolva, você está tendo um benefício político. Então, para mim, o certo é descontar direto no contra-cheque, é a minha opinião.
Então eu vou te Alguém colocar. Doutor, Diga. Pode falar, doutora. me diz uma coisa, no momento que você pediu esse desconto, que fosse descontado na folha de pagamento, a sua lei de subsídio, ela permitia que você renunciasse uma parcela? Eu não renunciei a uma parcela. O valor bruto Do que eu você não- recebia era o valor bruto mesmo. Na hora que a Câmara fazia o pagamento, ela lançava como bruto o novo valor. Eu não mudava o meu subsídio. O que mudava é que tinha uma verba que descontava, junto com o desconto previdenciário, desconto de retenção de imposto de renda, a contabilidade acrescentou mais um desconto chamado renúncia de valor de correção inflacionária. Então, isso entrava no meu contra-cheque como uma saída. O valor bruto chegava do mesmo jeito, mas foi o jeito que eu consegui viabilizar. Acrescentou um desconto. Tá bom, doutora? Ô, Caio, Então tá. Diga. Tem mais uma situação diga, que só para trazer, né, que tem aquela decisão do STF, não é uma decisão, mas que está em andamento, aquele processo de que vereadores e agentes políticos não teriam direito, então, ao reajuste da inflação. Alguns juristas da área estão se posicionando, já dizendo que eles não podem receber. Nós aqui do Vereador Sensato não temos um posicionamento, até porque não tem uma resposta, né? Basicamente, a gente vai no sentido de que o que não pode ter de jeito nenhum é um índice pré-definido eternamente, né, doutora? Não pode estar na lei orgânica ou em nenhuma outra lei falando que sempre vai ser o IPCA, ou o INPC, ou o IGPM, o que quer que seja. Gente, olha o Abílio chegando aí. Abílio, a gente respondeu as suas perguntas, depois só assiste o vídeo, vai ficar gravado. Pessoal, é o seguinte, eu tenho um compromisso agora, a doutora Priscila também tem um compromisso. Eu acho que a gente vai ter que fazer esse tipo de live mais do que uma vez por semana, hein, Felipe? Uai, eu tô com vocês. Agora é o seguinte, eu vou deixar a palavra com vocês. Eu, como vocês sabem, estou no congresso, eu tenho um horário aqui para me deslocar. Mas, se tiver mais alguma pergunta, eu sei que a doutora Priscila também tem um compromisso às 8, né? E o doutor Felipe também, Felipe, vamos chamar todos de doutor aqui então agora, porque nenhum de nós tem doutorado ainda. Quem dera, Então... quem dera. Tô só contribuindo aqui. Mas veja bem, te agradeço muito pela parceria e teremos mais oportunidades. Doutora Priscila e Felipe, deixo a palavra com vocês e peço a licença, viu? Doutora, eu agradeço. Eu agradeço, então, a participação, agradeço a parceria. Muito obrigado, Felipe, por contribuir com esse projeto. Garanto que vai ser ótimo, né? Eu que agradeço. Fico muito feliz, muito obrigado. E vou deixar gravado aqui, né, gente? Vou postar ele agora. Um abraço, Isso gente. aí. Obrigado, Abílio. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.